Eu sou o Rodrigo, tá? Rodrigo Machado. Eu trabalho na UCL como coordenador do curso de Engenharia Civil. E a gente está aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre o mercado, sobre o que é a profissão do engenheiro civil, tá? Então, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu estou na coordenação do curso de Engenharia Civil já há algum tempo. Dentro da UCL eu já atuo desde 2009 e assumi a coordenação do curso em 2016. Tá? Eu sou formado no curso de Engenharia Civil aqui no Espírito Santo e fiz um mestrado na Universidade Federal de Viçosa, que fica em Minas, na cidade de Viçosa. Esse meu mestrado foi na área de Engenharia Civil e dentro de uma sub-área, né, uma especialização que é a área de geotecnia. Tá? E com isso eu comecei a trabalhar, isso foi já em 2005, eu comecei a trabalhar em empresas que atuam no ramo de infraestrutura e também comecei a dar as aulas, né? Comecei a dar aula como professor substituto na UFES em 2006 e 2007 e depois eu saí da faculdade e voltei em 2009 para continuar dando aula na UCL, tá? E continuei sempre dando aula e trabalhando durante o dia. Durante o dia eu trabalhei 10 anos numa empresa de infraestrutura que faz obra pesada de estradas e dei aula à noite na UCL. Depois que passaram esses 2 anos, esses 10 anos aí, já no ano de 2015 eu saí dessa empresa e assumi o curso a coordenação do curso de Engenharia Civil na UCL e estou lá no curso até hoje, tá? E continuei trabalhando, só que agora mais na área de consultoria, fazendo como pessoa, né, prestando meu serviço para as pessoas que precisam. Em geral, fazendo projetos na área de geotecnia, mas também fazendo qualquer tipo de serviço na área de engenharia, com relação à fiscalização de obra, laudos, perícias e coisas do tipo. Então, essa foi o meu histórico e chegamos até a data de hoje, tá? O curso de engenharia na UCL. A UCL começou a atuar no mercado de ensino, né, de ensino superior desde 2000 e desde então ela já vem oferecendo o curso de engenharia e o curso de engenharia civil. Naquela época, no ano de 2000, algumas faculdades, assim como a UCL, ofertou o curso de engenharia civil como um curso chamado de engenharia de produção civil. Então, esse curso ficou até mais ou menos 2009 mesmo, 2010, por aí, e depois a faculdade migrou, né, mudou o foco e se tornou um curso, então esse curso se tornou um curso de engenharia civil pleno, tá? E desde então ela vem formando aí uma média de 60 a 70 alunos por ano, tá? Então é um curso que a faculdade já está aí no mercado há muito tempo, a gente já tem muitos professores na faculdade com muita experiência que já passaram por todas as etapas aí para poder estar podendo dar para os alunos um ensino de qualidade, tá? Então a maioria dos professores nossos são professores que atuam também no mercado de trabalho, trabalhando com um projeto ou com execução de obra ou com consultoria, e isso faz com que a gente consiga dentro do curso trazer um pouco de
um pouco da experiência do que acontece na prática, tá? Temos também professores acadêmicos, que mais voltado para a área de pesquisa, mas o nosso foco ele acaba sendo mais nessa parte mesmo de especialização. Isso os nossos alunos conseguem perceber de forma bem clara, até quando eles estão entrando no mercado de trabalho, quando eles estão estagiando, né? As oportunidades que os alunos acabam tendo dentro da UCL estão sempre muito ligadas a essa área, tá? E as conversas com os professores e comigo também sempre estão muito ligadas ao mercado de trabalho. Construa seu futuro. Clique e inscreva-se com desconto especial. Então, o curso da UCL é um curso, né, que não começou ontem e já tem muita experiência. É um curso reconhecido pelo mercado. Grandes empresas no município da Serra estão acostumadas a contratar profissionais formados na UCL e principalmente estagiários. Eles gostam muito de contratar estagiários que estão cursando a engenharia na UCL, tá certo? E no caso da engenharia civil, o que seria, né, o curso de engenharia civil? Vamos tentar explicar um pouquinho, né? O nosso foco hoje é falar um pouquinho do que é o curso de engenharia civil e sobre o mercado, como está o mercado hoje, como esteve o mercado ontem, como estará o mercado amanhã. Vamos tentar clarear aí as nossas ideias para tentar refletir um pouco sobre isso. Primeiro vamos falar um pouquinho da profissão, tá, do engenheiro civil. O engenheiro civil ele é um profissional que já existe, né? Essa profissão já existe há muitos e muitos centenas de anos, tá? Foi a primeira, vamos dizer assim, a engenharia surgiu focada muito na área militar, e depois daí foi criado o curso de engenharia civil, que é voltado para a sociedade civil, né? Então esse curso de engenharia civil ele era um curso que tinha tudo, então tudo estava dentro dele. E depois, conforme o desenvolvimento tecnológico que a gente acompanha, né, desde décadas e séculos que a gente acompanha na nossa sociedade, conforme vai acontecendo esse desenvolvimento tecnológico, vão surgindo de forma natural outras engenharias. Então a gente tem aí a engenharia mecânica, que já vem junto com a civil praticamente, mas depois a engenharia elétrica, né, a partir de 1900 e pouco começou a ter iluminação nas cidades e tudo mais. Então já há necessidade de uma especialização de engenharia mais voltada para essa área, né? Mas depois vem a engenharia de automação e controle, né? Que é mais um pouco de tecnologia envolvida, tá? Tem a engenharia química. Então são diversas engenharias que vão dividindo essa área que é tão grande, tá? Então nós começamos o curso de engenharia sempre, os 2 primeiros anos pelo menos, mais ou menos aí uns 30% a 40% do curso, fazendo disciplinas que estão relacionadas com o profissional engenheiro, tá? E esse profissional que pode atuar em qualquer área, ele é o engenheiro, certo? E depois a gente ainda tem aí mais uns 60% a 70% do curso que está mais voltado para a parte técnica do curso, a parte de especialização daquilo que você vai fazer dentro da tua formação, ok? Daquilo que só você poderá fazer, não é? E você terá toda a responsabilidade para estar fazendo aquilo. Então, nesse curso, a gente, ainda assim, dentro da área da engenharia civil, a gente se divide, né, em áreas de estruturas, áreas de a parte de hidráulica, a parte de instalações prediais, a parte de
geotecnia, que é a parte de solos, que é a parte que eu me especializei, a parte de construção civil, que é mais a parte de execução de obras, saneamento básico. Então são diversas áreas que o engenheiro acaba atuando. Ele pode fazer projeto de estradas, ele pode fazer projeto de prédio, ele pode fazer um orçamento de obra, um planejamento de execução de obra, ele pode executar a obra, tá? Mas sempre voltado para essa parte técnica do conhecimento das técnicas, da tecnologia que envolve todo esse processo. Na área da construção civil, diversos profissionais trabalham, não só o engenheiro civil, mas é o engenheiro civil que tem o conhecimento das tecnologias, não é? E dos dimensionamentos, da parte de projeto, do que envolve aquela construção. Tanto ele executando o projeto, como ele orçando aquele projeto, ou executando a obra. Ele tem que estar ligado ao projeto, a parte tecnológica de tudo aquilo que ele vai aprender, né, em grande parte dentro do curso de engenharia civil e em outras também, e muito também no próprio mercado de trabalho. Então a gente no curso de engenharia civil a gente vai aprender um geral que envolve todas as áreas, não é? Depois que acaba o curso, a gente acaba no mercado de trabalho gostando de uma área, não é, que a gente acha que a gente está mais envolvido, que a gente acaba tendo mais afinidade, e dentro dessa área a gente começa a aprender os assuntos relacionados a essa área, e aí a gente acaba procurando depois uma pós-graduação ou um mestrado, cursos que vão ajudar a gente a abrir a nossa mente para essa área, mais network, ter mais conhecimento de pessoas, conhecimento de livros, de conteúdos, de artigos voltados para essa área que a gente acaba atuando. Então é assim que funciona, né, o curso de engenharia civil, assim como qualquer engenharia, tá? Ou qualquer outra área que a gente possa estar falando, mas no caso nosso da engenharia civil é muito dessa forma, tá? Muitos perguntam assim, mas professor, qual seria a diferença entre o engenheiro civil que vai trabalhar e o arquiteto, não é? Eles trabalham com coisas parecidas, qual seria essa diferença? Então essa é uma pergunta que eu costumo responder algumas vezes. Geralmente o arquiteto ele vai dimensionar o que? Os espaços, ele vai projetar, né, toda essa utilização, a urbanização, né, e a utilização dos ambientes, não é? Que vai gerar uma planta arquitetônica. Tanto essa planta arquitetônica pode ser de um prédio, pode ser, né, de um apartamento, de uma casa, como pode ser também de um loteamento de bairros, ruas, praças, tudo isso. Agora, para construir isso tudo, você precisa dimensionar as estruturas, os materiais que vão ser aplicados. Como eu vou fazer para construir esse prédio? Como eu vou fazer para poder construir as ruas, as praças? Quais são os materiais que vão ser aplicados? A arquitetura escolhe os materiais também, mas quando eu falo de materiais da engenharia civil, seriam materiais que vão resistir, né? Resistir às solicitações, às cargas. Então, você precisa ter água chegando no seu prédio, então você tem que dimensionar a tubulação para que ela consiga levar a vazão na pressão adequada, essa tubulação não pode romper, ok? Então você dimensiona esses materiais para que você possa fazer aquele projeto, aquela concepção acontecer. Tá? No caso do prédio, você vai dimensionar os componentes, os elementos estruturais daquela construção. Você vai dimensionar a laje, que é onde você pisa, você vai dimensionar os pilares, não é? que são, vamos dizer assim, são as pernas, né, dos prédios, você vai dimensionar as vigas, então todo o esqueleto do prédio para que ele fique em pé, que ele resista, né, a todas as solicitações
e resista também ao tempo, aos intempéries, ao vento, ok? Tudo isso a gente precisa estar trabalhando e a gente aprende isso tudo dentro do curso de engenharia e depois a gente vai se qualificando e realmente eu comecei essa carreira em 1998, quando eu entrei no curso de engenharia civil. Eu sempre digo para vocês que a nossa carreira ela começa no primeiro período do curso. Tá? Entrou no curso de engenharia, você já se considera como um futuro engenheiro, né? Um graduando, tá? E ali começa a sua profissão. Tá? Naquele momento é o momento onde você pode aproveitar a faculdade, os amigos e os professores principalmente, tá? Os colegas que você vai encontrar no trabalho também, nos estágios, quando você for visitar uma obra. Então você tem ali 5 anos para poder você aproveitar ao máximo, para você adquirir bastante conteúdo, para que você possa aprender muita coisa, não só em sala de aula, né? Em sala de aula é muito importante, mas que você possa pegar tudo aquilo que você vê em sala, que você pesquise na internet, converse com pessoas sobre aquele assunto, tá certo? Então, e mais, né? Pesquisa, hoje a gente tem aí o conteúdo dentro da engenharia muito grande, se você pesquisar no YouTube ou mesmo nas páginas de pesquisa do próprio Google. Tá? Então a gente encontra muita coisa boa e a gente vai aprendendo aos poucos. O aprendizado ele não vai se dar de um dia para o outro e muito menos naquele momento que a gente está estudando para a prova. Ele vai se dar dia após dia, conforme a gente for falando sobre o assunto, lendo sobre o assunto, assistindo vídeos sobre o assunto, assistindo aulas, conversando com colegas e professores. E aí automaticamente você vai aprendendo, você vai adquirindo conteúdo dentro de você e você vai se tornando, né, a palavra-chave aí, você vai se tornando e se formando de verdade um engenheiro civil. E aí você realmente vai começar a ter gosto pela profissão. Isso é natural, quanto mais você sabe sobre aquele assunto, mais você gosta daquele assunto, mais você gosta. E nada melhor do que você gostar, não é, daquilo que você vai trabalhar, não é? Você faz uma faculdade de 5 anos, depois você vai trabalhar 40, 50 anos nessa área que você estudou. Você vai continuar estudando mesmo depois de formado, mas, ou seja, que bom se você entrar no mercado e tiver realmente satisfeito com a profissão, porque você adquiriu conhecimento, você está participando. Isso é muito importante, tá? Então, assim funciona a profissão dentro da área da engenharia civil. Falando um pouco sobre o mercado, né? Acho que é muito importante, toda vez que a gente fala sobre a área da engenharia civil, a gente está abordando o mercado de trabalho, tá? Hoje a gente nota aí uma coisa muito importante que está acontecendo no mercado de trabalho, tá? A gente observa que na economia, apesar de a gente estar num momento de crise, num momento de pandemia, né, a gente observa na economia juros, né, da taxa Selic, o juros que é utilizado para poder você calcular financiamento, tá? Então esses juros hoje está na casa aí de 2,5%, algo desse tipo. Nunca esteve tão baixo, tá? Eu pelo menos nunca presenciei juros aí tão baixo, menor do que 7%, sei lá. Então 2% é juros muito baixo. E o que isso significa, gente? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes você trabalha com juros de 0,5%. Tem alguns países da Europa ou no Japão que às vezes os juros é negativo. Se você colocar o dinheiro no banco, no final do ano você vai tirar, ele vai ter menos do que aquilo que você colocou, porque o seu dinheiro perde valor, porque entende-se que tem deflação, os preços reduzem, né, ao passar do tempo. Mas esses juros tão baixos faz com que
facilite muito o financiamento, tá? Isso é muito importante para a construção civil, tá? Então sempre que você tem uma queda nos juros, o mercado geralmente dá uma subida por conta de você conseguir financiar, né, muito mais fácil. Você paga muito menos juros no financiamento. Significa o que na prática? Bom, falando da construção civil, dos prédios, significa que as pessoas vão conseguir, né, ou já estão conseguindo, né, conforme elas forem, né, tendo suas possibilidades, né, estiverem trabalhando. Então as pessoas vão conseguir, de forma mais fácil, financiar e comprar novos apartamentos. Fica mais, quando você faz a conta, fica mais vantajoso você comprar do que você está alugando um imóvel, um apartamento, por exemplo, uma casa, tá? Nós estamos num momento hoje de pandemia que as empresas começaram a aproveitar as pessoas para trabalhar também na área, em home office, né, em casa. Muitos de vocês estão vendo isso na casa de vocês acontecer. Eu, por exemplo, estou trabalhando bem mais em casa nesses 3, 4 meses do que anteriormente, né? As minhas aulas hoje são online e existe, né, prós e contras, mas tem uma qualidade muito boa. A forma com que eu posso apresentar o assunto para todos, com uma interatividade muito grande, gera também uma boa qualidade no entendimento do conteúdo. Então isso faz com que as pessoas comprem mais apartamentos e gire o mercado da construção. Girando o mercado da construção, as pessoas também vão estar mais empregadas, vai girar todo o mercado do país. Sempre a gente diz que a economia está boa, a construção civil está boa, ou a construção civil está boa e ela leva a economia também para o lado bom, tá? Isso também para obras públicas de infraestrutura. Quando o Estado do Espírito Santo, a Prefeitura da Serra, a Prefeitura de Vitória, a Prefeitura de Vila Velha desejam fazer uma obra, essa obra ela vai ser mais cara ou mais barata dependendo dessa taxa. Por quê? Porque toda obra é necessário um investimento, e esse investimento você contabiliza isso nos custos da obra. Então, quanto menor essa taxa, mais barata vai ser essa obra. Isso significa que as cidades, as prefeituras, os estados, né, os órgãos federais, eles vão ter mais condições de fazer obras. Outra coisa boa que está acontecendo: parcerias público-privadas. O governo, estou falando para o lado nosso, da nossa profissão, né? Então o governo está fazendo diversas parcerias público-privadas, com aeroportos, portos, estradas, rodovias, ferrovias, e essas obras geralmente são obras muito grandes, e com essas parcerias essas obras acabam se viabilizando, não é? Parte da obra ou até a totalidade, quem paga é quem está usando aquele empreendimento, né? Quem está andando pelaquela estrada, quem está andando pelaquela ferrovia, quem está transportando material, não é? Então acaba acontecendo dessa forma. Então isso faz com que exista uma condição muito grande aí de a gente ter muitas obras. Se vocês passarem nas estradas hoje do Espírito Santo, vocês vão ver elas todas cheias de obra, com viadutos e duplicações para tudo quanto é lado, tá? Grande parte dessas obras vem do processo de parceria público-privada e outras vêm de investimento público também, ok? Então isso daí para o mercado é muito bom, tá? E claro, dentro da nossa economia a gente passa por momentos bons e ruins, tá? A gente veio num momento muito bom até 2014, onde o mercado da construção civil estava em alta, o engenheiro civil estava ganhando muito bem e conseguia muitas das vezes escolher onde ele ia trabalhar, tá? O engenheiro normal, o engenheiro médio, ok? Depois de 2014 a gente entrou numa crise muito grande, a quantidade de
os investimentos públicos, principalmente, reduziram muito, muitas pessoas ficaram sem emprego, consequentemente as pessoas pararam de comprar novos apartamentos, ok? E isso fez com que desse uma baixa no mercado da engenharia civil, assim como todas as áreas, mas o da engenharia civil ele acaba sentindo muito logo no início, tá? Então isso fez com que houvesse uma dificuldade do engenheiro médio de estar se colocando bem no mercado de trabalho. Porém, muitos engenheiros bem qualificados, que têm bastante conhecimento, sempre estiveram trabalhando durante todo esse momento de crise, tá? E já desde a metade do ano passado, a gente vem sentindo que o mercado já mudou, a gente já está numa outra fase. Claro que a gente está num momento de pandemia que isso acaba atrasando um pouco, gerando um pouco de incerteza, um pouco de dúvidas, mas a gente tem um mercado hoje que está diferente. Eu, como trabalho na área, né, dando consultoria, fazendo projetos, eu posso afirmar para vocês categoricamente, porque aumentou a demanda, mais pessoas procurando para poder dar preço em projetos, novos empreendimentos estão sendo feitos. Você vê na cidade inteira, a construção civil não parou com a pandemia, tá? Então você vê na cidade inteira obras acontecendo, obras de prédios, obras de estradas, tá? Obras de ruas, obras de prefeitura. Então essas obras estão acontecendo o tempo todo. Nós temos obras dentro da cidade, fora da cidade, de infraestrutura e de construção civil. Então isso é muito importante. E uma coisa que eu vou passar para vocês, uma dica, né? A parte principal aí dessa palestra. Desde 2014, quando começou a crise, o número de alunos que entraram no curso de engenharia diminuiu muito. Claro, isso muito por conta de dificuldade financeira, tá? Dificuldade financeira por conta da crise. Então, a quantidade de alunos que procurou as universidades para fazer o curso de engenharia civil diminuiu bastante, tá? E isso a gente vem observando nos últimos 3 anos nas nossas salas de aula. Os alunos, nós temos muito menos alunos em sala de aula cursando a engenharia civil. Isso é bom ou isso é ruim? Olha, para quem quer entrar no mercado de trabalho, isso acaba sendo bom. Por quê? Porque você vai ter menos engenheiro formando. Hoje eu já estou começando a ter mais procura de estagiários do que alunos precisando de estágio. Isso já está começando a virar. A gente teve um momento em 2014, 2015, 2016 que tinha dificuldade, os alunos tinham dificuldade de conseguir estágio e até de conseguir emprego logo depois de formado. Mas hoje a gente nota uma mudança na parte de estágio. Então na universidade os alunos estão todos estagiando, todos os que estão correndo atrás estão estagiando, e muitas das vezes as empresas pedem um estagiário para mim, e às vezes eu tenho dificuldade de oferecer no perfil que a empresa quer, né? Porque quase todos porque tem poucos alunos, né? Então às vezes a empresa quer o estagiário, mas ela quer do 6º período, quer do 7º período, ou ela quer um que saiba mexer num determinado software. Então começa a ter mais dificuldade de encontrar. Isso faz com que as empresas paguem mais por esses estagiários, né? Você acaba tendo uma bolsa um pouco melhor, você tem mais possibilidade de escolher o local onde você vai estagiar, e o que eu posso afirmar para vocês é que daqui a 3 anos a gente vai ver isso mudando no mercado também. As empresas vão querer contratar profissionais recém-formados e a quantidade de profissionais recém-formados vai ser baixa. Isso em paralelo com o mercado da construção em alta. Ok? Então, um mercado em alta, porque juros baixos,
o governo fez aí a reforma da Previdência e está diminuindo os seus custos internos, os custos fixos, fazendo com que ele tenha mais possibilidade de fazer investimento, o que vai aumentar o número de obras de infraestrutura, obras públicas, o maior número de parcerias públicos-privadas, aumentando também o número de obras que está acontecendo, e nós estamos vendo aí poucos alunos formando. Então, o novo boom da engenharia, eu posso afirmar para vocês que vai acontecer daqui a 3 anos, certo? E quem estiver começando engenharia agora, vai estar formando daqui a 5 anos, vai estar pegando um bom momento, pode ter certeza, da área da engenharia. Mas isso é só, né, só falo isso para motivá-los dentro de que a gente sempre tem aquela dúvida, será que eu vou conseguir um bom emprego, né? Mas o que te coloca mesmo dentro do mercado de trabalho é aquilo que eu falei no início da palestra. Tá? O que te coloca, o que te mantém dentro do mercado de trabalho é o conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo. Então, entrou no curso de engenharia, começou o teu processo de formação, você já faz parte dessa profissão. Então você começa a adquirir conhecimento, começa a se interessar sobre o assunto, e isso daí vai te levando a um patamar cada vez melhor, e cada vez mais o mercado, as empresas vão precisar de você como profissional para trabalhar lá, tá certo? Então as empresas, elas precisam de bons profissionais, elas sempre estão precisando de engenheiros, e os melhores, né, aqueles que adquiriram muito conhecimento, e isso daí não é muito difícil de conseguir, tá? Principalmente se você for um aluno CL, porque é uma faculdade que é voltada para engenharia, então você vive engenharia dentro da faculdade, a gente fala sobre engenharia o tempo todo, né? Os professores todos são da área, então isso daí te coloca muito dentro do mercado, tá, gente? Bom, eu vou finalizando esse assunto. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas. Vamos lá. A dificuldade em encontrar bons estágios é real. Isso, é real, mas isso já está mudando, isso que eu estou querendo falar para vocês. E por que 3 anos? Bom, gente, por que 3 anos? 3 anos porque, vamos lá, desde 2015, 2016, a gente nota o quê? Poucos alunos fazendo engenharia. E a gente vai observando que as empresas estão procurando engenheiros, procurando gente para estagiar. E a gente já observa que os alunos, até o 5º período, eu estou falando para vocês até o 5º período, tá? Do 6º para frente já muda a história, porque a gente tem turmas muito grandes e o mercado ainda não está tão em alta assim. Mas até o 4º, 5º período a gente tem muito pouco aluno, e aí sempre as empresas começam a procurar esses alunos para estagiar, e a gente já está começando a observar que está tendo dificuldade de encontrar isso para os alunos até o 5º período, tá certo? É claro que os alunos ainda não estão percebendo isso de forma clara, porque eles vão começar a estagiar mesmo a partir do 6º, 7º período. Então isso vai aparecer nesse momento. E por isso que eu estou dizendo que daqui a 3 anos, porque é quando esses alunos que estão, né, nesse início de curso vão começar a formar. Então, nesse espaço de tempo, até esses alunos formarem, a gente vai ter aí uma quantidade de profissional formando muito pequena. E, de um outro lado, o mercado da construção, o mercado da engenharia, subindo, por conta daquilo que eu já falei para vocês. Reforma da Previdência, parcerias público-privadas, juros baixos, né? Então isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma melhoria, né, no mercado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu já estou finalizando o assunto, tá? A nossa palestra.
Vou repetir, eu sou o coordenador do curso da UCL, né? Quem precisar de mais informações no site da UCL tem o meu contato, vocês vão ver lá a minha foto como coordenador, com o meu currículo, o meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, podem pedir para conversar comigo sem problemas, a gente pode bater um papo, tirar alguma dúvida que vocês tiverem. Só não convido hoje para ir lá na UCL, para conhecer a faculdade, porque nesse momento a gente está numa pandemia e está com dificuldade mesmo de fazer atividades presenciais, mas eu posso mostrar muita coisa para vocês dessa forma, tá certo? Então, principalmente quem está com dificuldade hoje de conseguir emprego, tenha calma, porque o mercado está virando, tá certo? Continue se especializando, não deixe de se especializar, tá? Eu estou vendo aí muitos alunos meus que estão formando, que estão muito bem, que estão se especializando muito, que estão tendo muito conhecimento. Eu vejo as publicações deles no próprio Instagram, vejo a forma de conversar, então eu tenho certeza que não vai ter problema, tá? Lembrem-se que vocês vão trabalhar na área da engenharia civil aí durante 40, 50 anos, então não se preocupem em demorar um pouquinho para conseguir um emprego, porque o emprego certo ele vai aparecer no momento certo. Às vezes demora um pouquinho, mas ele aparece, tá? Ele aparece, e o que você precisa é estar sempre se preparando, sempre estar estudando, mesmo quando você tiver... eu já estou chegando aí a uns 17, 18 anos de experiência de formado, né, de trabalhando na área. Desde que eu comecei o meu curso de engenharia civil, eu já tenho 22 anos dentro da área e estou sempre aprendendo. Eu aprendo nas obras, eu aprendo fazendo projeto, eu aprendo com meus alunos, tá? Então, e é assim que a gente vai se destacando no mercado, tá? Dessa forma. Gente, um abraço a todos, desejo a todos uma boa noite. Obrigado pela presença, tá? E tudo de bom. Chegue primeiro ao futuro da sua profissão. A UCL forma os profissionais que as grandes empresas contratam. Sempre um passo à frente do que o mercado demanda. Agende seu vestibular ou use sua nota do Enem para se matricular.